Olá, queridos, tudo massa, tudo jóia? Nós iremos fazer hoje a correção da atividade da página 62 do nosso livro Matemática, Realidade e Tecnologia. Bom, a nossa primeira questão, ela vem assim, ó, identifique as coordenadas cartesianas do ponto representado a seguir. Então, aqui eu vou escrever esses pontos, tá? Então, é bom lembrar que a gente sempre vai colocar assim, ó, A igual. Eu vou colocar aqui a coordenada do ponto A. Observe que o ponto A, esse aqui, ele está na coordenada 2 para x e 3 para y. Sempre aqui, o primeiro x, depois y. Sempre assim, tá? Então, aqui, ó, 2 para x, 3 para y. Então, eu vou escrever assim, a coordenada do ponto A é 2 e 3. E a coordenada do ponto B? B, ele está aqui em cima do 3, tá vendo? B está em cima do 3. Nem para cima, nem para baixo. Ele está em cima da reta do x, né? Da abscissa. Essa reta X também tem o nome de abscissa. Um nome estranho, né? Mas, então, eixo X ou abscissa. E ele está nem para cima nem para baixo, ou seja, ele está no número 3 para X e 0 para Y. Tá? Depois nós vamos pegar agora o número C, ou o ponto C, perdão. Quem é o ponto C? O C, nesse caso, ele está aqui, ó, no menos 4 para X, tá vendo? Primeiro eu sempre olho nessa direção, menos 4 para x e 2 para y. Então, a coordenada do ponto C é menos 4 e 2. Depois nós vamos pegar agora o ponto D. Então, quem é o ponto D? Observe onde é que está o ponto D. Ó. Sempre aqui primeiro, tá? Então, aqui a coordenada do ponto D, ele está no menos 1, tá vendo? Então, menos 1 e menos 4, tá? Então, ele está no menos 1 e no menos 4. Menos 1, menos 4. Agora, nós iremos pegar o ponto E. Quem é a coordenada do ponto E? O ponto E está aqui, ó. Então, sempre olho primeiro para esse, né? Então, x aqui no caso é 4. E qual é o valor de y? Menos 1, menos 2, menos 3. Então, o valor de y é menos 3. Então, a coordenada do ponto E é o ponto 4 e menos 3. Quem é o F? Agora vamos pegar o F. O F, nesse caso, ele está aqui, ó, no menos 2, tá vendo? F está no menos 2. A x e também está no menos 2 para y. Então, menos 2 para x, menos 2 para y. Tem que tomar cuidado. Primeiro eu coloco esse aqui, que é o menos 2, ó, tá? Depois eu coloco esse aqui. Primeiro sempre o valor de x, para depois o valor de y, tá certo? Tem que tomar cuidado, porque nesse caso, como menos 2 é o valor para x e também para y, pode atrapalhar. A gente tem que lembrar sempre o que a gente está fazendo. Depois a gente vai pegar o ponto G. Ponto G, ele está aqui, ó, no ponto 2 para x, tá vendo? 2 para x. Sempre primeiro eu coloco aqui o valor de x, e depois eu vou colocar o valor de y. Então, nesse caso, menos 3. Ainda falta uma letra? Falta a letra H, né? Então, falta a letra H. Quem é o ponto de H? Aqui a gente tem menos 3 para x e 4 para y. Então, aqui eu tenho menos 3 para x e 4 para y. Nesse caso, nós colocamos todas as coordenadas dos pontos que estavam aí desenhados, tá? Então, você pode verificar aqui a nossa resposta. Se você precisar, volte o vídeo um pouquinho, tá? Você pode dar pausa também no vídeo, ou então tirar um print da tela e copiar no seu caderno, responder corretamente, fazer a correção. Ok? Então, essa aí é a nossa questão número 1. Logo abaixo vem a questão número 2. Então, vamos partir para a questão número 2. Se tiver dúvidas ainda nessa questão, pode mandar pelo grupo do WhatsApp ou pode deixar o comentário aqui no YouTube, beleza? Vamos para a questão número 2. Quais quadrantes do plano cartesiano estão localizados os pontos indicados a seguir? Vamos lembrar aqui, ó. Primeiro quadrante, tanto x como y é positivo. Segundo quadrante, o x é negativo, o y é positivo. Terceiro quadrante, ambos são negativos. Quarto quadrante, x é positivo e y é negativo, tá? Então, vamos desenhar aqui para a gente só fazer um desenho aqui rápido, né? Para que a gente possa entender. Fazer um desenho aqui para que a gente possa entender essa questão desses quadrantes. Tá?
sem precisar fazer os pontos, a gente só vai entender aqui. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui assim, ó, esse primeiro quadrante, ambos são positivos. Tá? Nesse segundo quadrante, aqui que é o segundo, né, sentido anti-horário, eu tenho o valor de x negativo e o valor de y é positivo. No terceiro quadrante, sentido anti-horário, os dois são negativos. No quarto quadrante, o valor de x é positivo e o valor de y é negativo. Tá? Então, vamos fazer a nossa correção aqui. Letra A. A está em que quadrante? Está no... Ele é positivo com y negativo. Positivo para 2, negativo para y, que é menos 1. Então, ele está aqui no quarto quadrante. Então, a gente vai escrever assim, está no quarto quadrante. Letra B. B está no quadrante, olha só, positivo, positivo, tá vendo? Está aqui, ó. O valor de x é positivo, o valor de y é positivo. Então, ele está no primeiro quadrante. Certo? Letra C. Ambos são negativos, tá vendo aqui, ó? Tanto o valor de x é negativo, quanto o valor de y é negativo. Então, ele está aqui, ó. Certo? Então, aqui o valor de C está no terceiro quadrante. Letra D. Ambos são positivos. Então, D está no primeiro quadrante. Letra E. A letra E, ele é onde? Ele está negativo para o primeiro e positivo para o segundo. Negativo para o primeiro, positivo para o segundo. Então, está no segundo quadrante. Sempre lembrando que esses quadrantes é no sentido anti-horário. Tá certo? Então, aqui está a resposta da questão número 2. Bom, destacar que se, por exemplo, aparecer 0, então, se ele tiver 0 para x, ele vai estar em cima da ordenada, que é o eixo y, tá? Então, ele vai ser eixo da ordenada. Se o y que for 0, então ele vai estar em cima da abscissa, ou no eixo x, tá? Então, a gente pode observar que ele pode não estar em nenhum quadrante se um dos números for 0. Então, ele está na intersecção, na verdade, ele intercepta o valor de x, o eixo x ou o eixo y. Tá? Só para destacar isso nas próximas questões. Mateus representou no plano cartesiano, questão número 3 agora, né? Qualquer dúvida é só mandar, viu, galera? Questão número 3. Mateus representou no plano cartesiano uma malha quadriculada cujas figuras e quadrinhos tinham 1 centímetro de lado. Depois ele desenhou um retângulo cujos vértices tinham as coordenadas 3, 1. Então, vamos colocar esses pontos aqui, né? Vamos desenhar esses pontos. O ponto 3, 1. 3, 1, está aqui. 3, 4. Está aqui o ponto 3, 4. 7, 4. Ah, então não tem aqui o 7, 4. Deixa eu fazer aqui o 7. Desenho até o 7. Deixa eu colocar esses pontos aqui direitinho aqui. Tá, só um minutinho que é para desenhar bonitinho aqui. Então, vamos desenhar esse ponto aqui. Vamos lá. O ponto 3, 1 está aqui. O ponto 3, 4 está aqui. O ponto 7, 4 está aqui. E depois o ponto 7, 1. Certo? Aí, o que ele fez? Ele foi lá e fez um desenho de um retângulo. Então, ele pegou esse ponto aqui, ligou com esse. Depois ligou esse com esse. Ligou esse aqui com esse. E ligou esse com esse. Tá? Vamos contar quantos lados tem aqui? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. É claro, 7 menos 3 dá 4. Então, aqui tem 4. Bom, se aqui tem 4, aqui em cima também tem 4, correto? Concorda? Né? Então, se aqui tem 4, aqui em cima também tem 4. Esse 4 está ficando feio. E aqui, 1, 2, 3. Então, aqui tem 3 de lado. Se esse lado tem 3, esse aqui também tem 3. A pergunta é,
perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, perímetro vai ser igual a 4 mais 3 mais 4 mais 3. Que é 4 mais 4 mais 4 mais 3 dá 7, com mais 4, 11, com 3, 14. Então, o perímetro é igual a 14. 14 o quê? Centímetros, tá? Então, o perímetro é igual a 14 centímetros. Professor, o que eu fiz? Eu somei aqui os lados, ó. Perímetro é a soma dos lados. Perímetro é a borda externa. Agora ele pergunta bem assim, e a área? Quantos quadradinhos tem aqui dentro? Aqui, ó? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contei tudo torto, né? Olha só, se eu tenho 4 quadradinhos aqui, com 3 quadradinhos cá, então eu tenho 12 quadrados. Então essa área, o que seria a nossa área? A nossa área seria isso aqui, ó. Esses quadradinhos que a gente tem aqui dentro. Então, quantos quadradinhos eu tenho aqui dentro? Aqui? Quantos quadradinhos eu tenho aqui pintado aqui dentro? Tá? Eu passei aqui, o meu desenho passou um pouquinho, né? Então, ficou um pouquinho feio, mal desenhado. Mas vamos lá, eu tenho 4 por 3, então a área, nesse caso, a área é igual a 4 vezes 3, que vai dar 12. Só que 12 centímetros, mas não é 12 centímetros linear, é 12 centímetros quadrados, tá? Por que 12 centímetros quadrados? Porque a gente está contando aqui quantos quadradinhos cabem dentro dessa figura. E aqui, se você contar, ó, cabe 12 quadradinhos, ou seja, 12 quadradinhos de 1 centímetro de lado. Por isso que a gente fala centímetros quadrados. Então, aqui a área é de 12 centímetros quadrados. Tá? Então, a questão 3 está resolvida. Qualquer dúvida, só mandar para a gente, beleza? Então, se você tiver dúvida aí, você pode mandar para nós, ou pelo WhatsApp, ou pode deixar o comentário aqui no YouTube mesmo, tá certo? Bom, professor, mas eu não desenhei aqui. Tem problema? Não, só eu entender aqui que foi feito, já dá para a gente entender, compreender essa atividade. Agora, eu vou corrigir a página 63, tá? Então, vocês vão fazer a página 63, hoje, agora, tá certo? E nós vamos corrigir essa página 63. Ok? Então, no próximo vídeo, amanhã, nós iremos estar corrigindo a atividade da página 63. Então, essa atividade aqui, você vai dar um pause, se você não quiser copiar, você vai copiar essa atividade e mandar para a gente, tá certo? Essa aqui é a atividade desse nosso sábado, página 63, no livro Matemática, Realidade e Tecnologias. Ok? Então, eu fiz o desenho aqui para poder explicar para vocês quais são as coordenadas cartesianas do ponto O, ou seja, da origem, né? Do centro da circunferência. Tá? Quais coordenadas cartesianas estão internas, ou seja, quais são os pontos que estão aqui dentro, quais são os pontos que estão aqui fora. Aqui a gente vai ter que tomar atenção, porque a gente vai ter que calcular o comprimento aqui. Lembrando aqui como é que se calcula o comprimento, vou lembrar aqui, ó. O comprimento é igual, circunferência é igual a 2π, lembra do π, né? Vezes o R. Depois que você calcular aqui, você vai multiplicar por 0,5, tá? Porque cada quadradinho desse, diferente do de cá, que tinha 1 centímetro. Esse quadradinho aqui tinha 1 centímetro. Esse quadradinho aqui, ele está dizendo que cada quadradozinho desse tem meio centímetro, tá vendo? Então, depois que você fizer isso, você vai multiplicar por 0,5, tá? Ok, galerinha? E aí, vai pedir também para que você possa construir um plano cartesiano e fazer a mesma ideia com esses elementos aqui. Então, até a próxima aula, amanhã, vocês vão fazer essa atividade e vão me mandar amanhã, ok? Um abraço. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá?